Depois da manifestação incrível que tivemos esta tarde, né, das 2 às 4h30, com discursos contundentes que nos trazem esperança, que nos revelam muitas coisas e que nos fazem refletir, terminei de assistir a minissérie da Netflix, Vinagre de Maçã. E é extremamente importante que todo mundo assista, porque a série é legal? Não, é um saco. Não gostei. Chata, parada, muito dramática, muito drama, muito choro, morte, não sei o quê. E a questão nem é essa que eu quero falar com vocês, e sim sobre a vida de influenciador. Vocês que seguem influenciador modinha, influenciador mãe perfeita, gente, é o não existe mãe perfeita. Todas as mães, às vezes, estão tão de saco cheio, estão tão cansadas que dão nuggets no jantar. Que fazem batata frita com arroz e feijão no almoço. Que não quer discutir com o filho para que ele coma legume e verdura. Ah, eu não preciso discutir com meu filho, porque o meu filho come tudo. Parabéns, lírio do campo. Girassolzinho, linda, beijo. Mas 98% das crianças não são assim. E sim, a maior parte das mães fazem isso. É a vida, é a realidade. Ainda mais hoje que a grande maioria trabalha fora, tem coisas para fazer e não vai parar o dia para ficar discutindo com uma criança de 4 anos porque é importante que ele coma legume numa plena segunda-feira, porque ele tem que comer chicória na janta. Entendeu? Então a grande maioria às vezes só não quer discutir. E aí vocês ficam seguindo essas influenciadoras, seja de beleza, de mãe perfeita, do que for, e querem ser iguais. Não, isso não existe, tá? Essas influenciadoras com corpo perfeito, além de ter lipo 3D, liposaxônica, lipo triplo mortal, que eu nem sei quantas lipos existem em procedimentos, elas têm toda uma rotina com nutricionista caríssimo que eu e vocês não temos dinheiro para pagar. Agora, quantas notícias nós temos de mães que eram tiktokers, que mostravam uma vida perfeita e por trás das câmeras espancava, castigava, né, deixava a criança sem comer. Teve até um caso nos Estados Unidos, se não me engano, na Inglaterra, de uma mulher que adotava criança, sei lá, eu tinha 10 filhos, era uma influencer como mãe perfeita que dá conta de tudo. E aí foram descobrir que ela torturava essas crianças quando um deles conseguiu fugir e pedir comida para o vizinho. E ela inspirava milhares de pessoas, milhares de seguidores. Então, parem de comparar a vida de vocês com vida de influencer, sabe por quê? Porque essa do vinagre aí, vinagre de maçã, vinagre com qualquer coisa, ela mentia que tinha câncer e que usava de alimentação natural para conseguir curar o câncer dela. Acontece que ela não tinha o câncer. E na frente das câmeras e nos livros e no Instagram ela se fazia de mãe perfeita. Era uma puta mãe ausente, que não tava nem aí, sabia lidar com o filho. O padraço, sim. Como o filme é baseado em fato real, e se esse padraço realmente for real, porque a série fala que eles dramatizaram muita coisa e algumas outras são ficção, o cara é simplesmente perfeito, é simplesmente incrível. E aí fica com um pedaço de lixo igual ela. Enfim, e na frente das câmeras ela falava que ela tratava o câncer de cérebro com comida natural. O que me chamou muita atenção foi ela sustentar uma mentira por tanto tempo e ninguém perceber que o cabelo dela não caía, que a aparência dela continuava ótima, que ela não fazia quimio, não fazia rádio e tava bebendo, tirando fotinho em festa. Porra, depois falam que brasileiro é burro, que americano é mais burro ainda, que acreditou numa palhaçada dessa. A mulher perfeita, saudável, com uma aparência saudável, não sei o que, tem câncer no cérebro e não trata. Tá bom. Nunca tá doente, tá embalada, tá bebendo, tá curtindo, tá dando entrevista, palestra. Gente, pelo amor de Deus, né? E também tem outra influencer chamada Millie, que ela realmente tinha câncer no braço. A mãe dela, no meio da série, morre de câncer de estômago. E ela faz parte dessa galerinha aí da natureba. E aí o câncer volta. Para ela não perder seguidores ou assumir que ela quer fazer o tratamento tradicional, ela enfaixa todo o braço dela até aqui em cima para que ninguém veja
o câncer voltando e tomando o corpo dela. Descobre-se que o câncer dela voltou quando ela entra ali, começa a bater boca com uma garçonete, porque ela pediu um hambúrguer 100% vegano. Agora, para que comer hambúrguer vegano, a gente jamais saberá. E aí ela meio que estica o braço e dá pra ver aqui uma pessoa tá filmando. Aí ela se conscientiza que ela precisa buscar um tratamento tradicional e quando ela vai buscar já não dá mais chance e morre em 3 meses. O pai da menina, coitado, perdeu a esposa e a filha no intervalo de 3 a 5 meses, mais ou menos. O que é muito triste, porque é um cara também incrível. É uma série de homens incríveis, né? É uma série que mostra o lado da masculinidade, da compaixão, do acolhimento do homem, que é o que falta hoje, né? Inclusive é interessante assistir essa série Homens, Meninos, para se espelharem nestes homens que fazem parte da série. E também tem muita gente confundindo a Belle Gibson com narcisista. Não, ela não é narcisista, ela tem personalidade histriônica, que é um tipo de funcionamento psicológico marcado por emoções exageradas, desejo constante de atenção e a maneira teatral de se relacionar com o mundo, inclusive, aliás, é muito comum fingir doenças para chamar atenção. Isso vem muito de uma infância ferrada, quando a mãe e o pai são completamente negligentes, ausentes e até narcisistas, totalmente voltados a si e não estão nem aí pro filho, e a criança acaba criando a personalidade histriônica para ter atenção, amor, carinho através da doença. Também existe uma síndrome chamada síndrome de Munchausen by proxy, mas isso não tem a ver com personalidade histriônica, tá? E depois a gente fala, outro vídeo fala sobre a síndrome de Munchausen. Mas é, por exemplo, como se eu causasse doença nos meus filhos, para que eles ficassem internados, ficassem muito doentes, eu conseguisse atenção, carinho e até dinheiro, né? Uma forma de chamar atenção através da doença do outro. Por isso que é by proxy, né? Por procuração. Eu imputo a doença ao outro. E as pessoas com personalidade histriônica, assim como a Belle Gibson, ela é sedutora, ela fala muito bem, interpreta muito bem, tem uma aparência física muito atraente, porque eles também usam do físico, da sexualidade exacerbada para conseguir aquilo que querem. Como o Freud dizia, o histriônico, ele não quer chegar no gozo, né? Crianças, saiam do vídeo. Ele não quer chegar no gozo propriamente dito, ele quer ficar no pré-gozo ou nas preliminares, porque se chegar às vias de fato, o histriônico perde o seu alvo, a sua pulsão do desejo e aquilo torna-se banal para ele, ele não quer mais. Então ele quer ficar naquele jogo, naquele pré-gozo, para que se mantenha a emoção e principalmente a manipulação através do desejo. Sabe aquele cara ou aquela menina que fica, eu vou sair contigo, mas não sai, manda mensagem, provoca, mas não faz nada? Então fica naquela tensão do hoje vai e não vai? É mais ou menos isso. Inclusive, o histriônico, ele usa todo o repertório teatral dele, emoções exacerbadas. Sabe quando vocês estão numa festa e aí de repente chega uma pessoa gritando, falando alto, fazendo graça, ou aquela pessoa aqui de X, de Twitter, Instagram, que sempre tá arrumando encrenca com alguém pelo motivo mais banal, sempre para ser o centro das atenções, para ter atenção, seja pelo lado bom ou pelo lado ruim, é exatamente isso. Então são ações teatralizadas, exacerbadas demais, na busca da validação do afeto, do ser amada, ser reconhecida e ser admirada. E aí vocês podem falar comigo, nossa, mas aí também não é narcisismo? Não. O narcisista, ele quer ser admirado, ele quer ser visto como superior, o melhor, o mais top de todos, o cara mais incrível, a mulher mais incrível, né, manipulador ali, minha vida é perfeita, e ele não aceita ser desmentido, ele nunca tá mentindo, enfim. Já o histriônico, ele quer ser notado, desejado, amado e cuidado. Essa é a diferença. O narcisista, ele faz pelo poder, pela admiração. O histriônico, já por uma carência profunda, o desejo de aprovação, ser notado, ser amado e ser cuidado. Porém, ambos têm a autoestima muito frágil.
Só que o narcisista, ele se protege através da grandiosidade, né? Porque eu sou cara, porque eu sou rico, porque eu sou milionário, e às vezes é um pé rapado de um liso, né? E já o histriônico através do drama. Ai, porque eu tô muito doente, porque eu tô mal. Sabe aquele povo que fala assim, nossa, eu tô com uma tontura, pai, desmaia. Você fala, amigo, da onde? Porque ele não estava tendo atenção quando ele achou que deveria ter atenção. Sei lá, e sempre é nos piores momentos, tipo, no enterro. O cara quer ser a atenção do enterro. Então isso é uma personalidade histriônica. E claro que o histriônico, para ter tudo isso, ele mente e mente muito, mas ele não mente para prejudicar o outro. Ele mente para ser cuidado, admirado, acolhido, para ser aceito e para fazer parte de algo. Então, a série passa uma ideia meio que levando a Belle Gibson para o lado do narcisista e até puxando um pouco da psicopatia, quando ela começa a mentir que tá dando doação, que ela arrecada dinheiro e o dinheiro acaba ficando para ela não dá para ninguém, inclusive um menininho, eu não sei se ele morre na vida real, mas a série dá a entender que ele morre. Ela pede doação para ele, não entrega e ele não tem o tratamento que ele deveria ter. O menino tem esse de fato tem câncer no cérebro. Mas ela faz tudo isso atrás de um brilho, atrás de um reconhecimento, atrás de uma aceitação, de um acolhimento, de ser enxergada e ter aquilo que ela nunca teve na infância. E a lição de tudo isso que essa minissérie chata pra um cacete passa primeiro, dê atenção aos seus filhos. Sempre. Ah, mas é porque eu tô no celular. Põe o celular de lado, meu anjo. Tu não vai morrer se não responder aquele WhatsApp em 10 segundos, tá? Dá pra esperar. Senta na mesa pra jantar com eles, dá um beijo de manhã de sair de casa, enxergue seus filhos, seja presente, olhe para os seus filhos. A segunda lição parem de acreditar em porra de vida de influencer, tá bom? Porque a grande maioria, o que fala aqui não pratica em casa, não pratica na vida, entendeu? Tem um monte de influencer de política aí que diz que adora criança, que se preocupa com criança, que tá cagando pra criança na vida real. Tem que não tá nem aí pra nada, que só pensa em si, que é tão focado em si, focado, enfim, em si, que não quer saber de outra pessoa, que se dane o resto do mundo. E outra lição muito interessante que eu acho que, pra mim, foi a mais importante, é escolher pessoas que te tratam como você merece. Os homens dessa série, seja o pai da Millie, também era marido da mãe dela, né, enfim, foi um homem incrível nas duas situações, tanto nos tratos com a filha como da esposa. O repórter que desmascara a Belle, a esposa dele tem câncer no seio também, um homem incrível. E até o padrasto, né, companheiro da Belle, que esteve do lado dela, assim, é uma mulher escrota, imbecilizada, fútil, histriônica, mentirosa, compulsiva, mas ele se manteve do lado dela, apoiando, e não por ela, e sim pelo filho dela, que ele amava e criou desde muito pequeno. Ele desenvolveu amor por essa criança, ele começou a criar essa criança com 4 meses de vida. Há uma cena muito marcante na série, é quando ela fala, você vai embora? E ele fala, não vou. Aí ela responde, porque tu é muito apegado à criança, né? E aí ele fala, porque eu amo vocês dois. E ela retruca, não, você não me ama. Aí ele fala, eu te amo sim, eu jamais mentiria sobre isso. Então, um cara que ficou do lado dela, mesmo ela fazendo todas as besteiras do mundo, mesmo virando foco da mídia, de investigação, foi condenada a pagar, acho que $150 mil australianos, um negócio assim de multas. Ele se manteve do lado dela. Então, eu acho que essas mensagens são muito importantes, mas a mais bonita é escolha alguém que mereça te tratar que te trate como você merece ser tratada. Mateuzinho, quer participar? Fala, oiê! Mateuzinho hoje tá cheio de cacofonia. Então agora eu vou ficar com ele. Um beijo no coração de todos e até mais.